Há alguns anos tive a oportunidade ímpar de ser colega do Dr. Desmond Ford durante 1977 a 1979. Nessa época eu era um professor novato e ele um professor veterano. Durante aqueles anos eu ouvi mais do que eu falei. Eu quero que saibam que eu estimava o Desmond Ford. Notei que ele era um ótimo erudito cristão. Ele conhecia a Bíblia, conhecia os escritos de Ellen White e podia citar vários de cabeça. Como notei em suas interações com os estudantes, ele sempre foi um mais requintado cavalheiro cristão. Nunca ouvi uma palavra irritante e qualquer tipo de crítica. Ele demonstrou o Espírito de Cristo. E ele foi um grande adepto da reforma de saúde. Muito melhor do que eu durante aqueles anos. Ele conhecia os princípios de saúde e os praticou. E o mais importante, ele era muito consistente em sua teologia. Ele começava a partir de uma premissa e ia diretamente à conclusão. Ele não praticava uma teologia cheia de variedades. Um pouco aqui, um pouco ali, o que soa interessante aqui. Não, ele era consistente. Ele saía do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D, com lógica, com coerência e de forma clara. Essa é a coisa mais importante que eu apreciei no Desmond Ford. Falaremos nesta tarde sobre o que ele ensinava. Quais foram os verdadeiros ensinamentos que ele estava expondo durante aqueles anos decisivos? E como já disse noite passada, isso será mais um estudo do que um sermão. Vocês ouviram um sermão poderoso na igreja nesta manhã. Este é um estudo. As mensagens do pastor Kirkpatrick e as minhas são mais estudos do que sermões. Então, aqui temos o que ele ensinou. E a propósito, eu estou tirando isso do seu novo livro, Right with God Right Now, que tem um subtítulo, Como Deus Salva Pessoas, assim como é mostrado no livro de Romanos. O tema é sobre como estar salvo, como funciona a salvação, o Evangelho. Aqui está por onde começaremos, citando do seu livro. A má notícia no livro de Romanos é que todo o pensamento que temos é contaminado. Toda emoção do nosso coração, toda tendência da nossa mente, toda inclinação da carne está manchada em cada um de nós, até a segunda vinda de Jesus e glorificação. O pecado permanece no cristão até a glorificação. Todos nós fomos egoístas, nós ainda somos egoístas. Não há uma única inclinação do coração que não esteja manchada por nosso egoísmo, mesmo após a conversão. Bem, acho que podemos começar a ver a perspectiva dele sobre esse assunto. Nessa tarde, eu não vou falar apenas sobre a teologia do Dr. Ford, mas sobre alguns dos legados que seus ensinos trouxeram. A revista Ministry, em 2003, republicou um complemento que dizia: Note os resultados do pecado de Adão, na medida em que isso nos diz respeito. Somos feitos pecadores, nascemos em um estado de culpa herdada de Adão. Herdamos a culpa de Adão, logo, até mesmo um bebê que morre um dia após o seu nascimento precisa de um Salvador, embora nunca tenha cometido algum pecado por conta própria. Isso segue diretamente a linha de raciocínio do Dr. Ford a respeito do pecado. Não segue apenas essa linha de raciocínio, isso segue uma tradição cristã muito forte. John Calvino, em seu livro Institutas da Religião Cristã, diz isto claramente. Todos são originalmente depravados, a culpa é de natureza. Até os bebês, trazendo consigo sua condenação desde o ventre materno, sofrem pelos próprios defeitos. Os homens nascem perversos, todos nós somos pecadores por natureza. Esta doutrina que o pastor Kirkpatrick estava falando, pecado original, foi primeiramente desenvolvida na Igreja Católica nos primeiros séculos do cristianismo. Ela passou adiante na Reforma Protestante através de Lutero e Calvino.
E chegou o pensamento cristão evangélico ao redor do mundo cristão de hoje. E agora está presente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero que ouçam algo de um não-adventista escrito há muito tempo, em 1945. O autor se chama Richard Taylor, e o livro é intitulado A Right Conception of Sin. Ouçam atentamente. O assunto do pecado está essencialmente relacionado à natureza de Deus e ao plano da redenção. É a única doutrina pela qual todas as outras podem ser reduzidas à sua mais simples significância. Além disso, ela é a régua mais lógica e segura pela qual a precisão daquelas doutrinas podem ser detectadas. As doutrinas relativas ao pecado formam um centro ao redor do qual construímos todo o nosso sistema teológico. Muitos, talvez a maioria dos erros que projetam-se dentro da teologia cristã, podem finalmente ser traçados a uma concepção negligente do pecado. Porque a concepção de alguém sobre o pecado era um pouco duvidosa. Toda a sua tendência de raciocínio era mal orientada. Raciocinar a partir de uma falsa premissa é começar uma cadeia sem fim de falsas conclusões. Portanto, dizemos que alguém que não possui um entendimento correto sobre o pecado não está apto a ter um entendimento de qualquer outro assunto fundamental. Isso será manifestado especialmente no tocante à sua teoria sobre a expiação e o método divino de redimir o homem. Insistir no entendimento correto sobre o pecado é tornar isso impossível de afastar-se da verdade essencial. Uma declaração impressionante, vindo de fora do Adventismo. E assim acredito no que vemos escrito com tanta clareza e cuidado. Então, o primeiro ponto da teologia do Dr. Ford é que somos pecadores por natureza, que o pecado é desenvolvido em nós a partir do nosso nascimento, a doutrina do pecado original. Ok? Segundo ponto. Isto é de suas declarações feitas na singular Conferência de Palmdale sobre justiça pela fé, que aconteceu no meio da década de 70. Para Cristo ser o segundo ou último Adão, ele deve ter uma natureza humana não pecaminosa. Ensinar que Cristo teve propensões pecaminosas é ensinar que ele mesmo foi um pecador necessitado de um Salvador. Com certeza vocês veem como isso se segue. Se o pecado é de natureza, se Cristo tem uma natureza não pecaminosa, então ele não pode ter nossa natureza. É simples assim. Possui muita consistência e lógica. Nesse ponto, voltarei novamente à revista Ministry, de 2003. Claramente, Jesus nasceu e veio a esta terra totalmente sob circunstâncias únicas, diferente de nós, e desta forma recebeu uma natureza exclusiva. Sua natureza é e foi completamente não pecaminosa. Sua natureza. Nesse mesmo complemento é dito: Cristo, ao nascer, não herdou a natureza caída herdada pela descendência de Adão. Se Cristo tivesse herdado a natureza ímpia decorrente da queda de Adão, ele também teria nascido em pecado, sob condenação, e, portanto, ele mesmo necessitaria de um Salvador. Ele não teve dentro de sua natureza o que o predispôs em direção ao pecado. Ele não possui as paixões e as incitações internas, as quais somos diariamente obrigados a sujeitar pela graça de Deus. Nessa edição, a revista Ministry seguiu diretamente a linha de pensamento do Dr. Desmond Ford, do porquê Cristo não poderia ter a nossa natureza caída. Pois se ele tivesse, ele seria um pecador necessitando de um Salvador. Assim, o segundo ponto é muito claro na teologia do Dr. Ford e no nosso entendimento atual. Cristo não pode ser tentado por sua natureza. Cristo não pode ter nenhuma atração natural para levá-lo em direção às coisas que somos atraídos pela nossa natureza, ou ele seria um pecador necessitado de um Salvador. Esse é o segundo ponto. Agora, o que o Dr. Ford ensinou sobre justificação? A palavra justificar nunca significa tornar justo por dentro. Significa estritamente contar como justo. Toda verdadeira religião gira em torno desta questão.
A justificação está o tempo todo sobre você, como o sol. Por que ele diz isso? Porque precisamos da justificação o tempo todo sobre nós como o sol. É porque estamos pecando o tempo todo. Então precisamos constantemente da justificação por pecados constantes. Novamente, sua teologia é consistente, do ponto A ao ponto B ao ponto C. O novo nascimento na visão do Dr. Ford, o qual entendemos ser essencial para a salvação, é o resultado da salvação, não a causa. Somos salvos por aceitar a Cristo e ser justificado. E depois disso, alguma vez depois disso, nascemos de novo. O novo nascimento é o resultado da salvação, não a causa. Ele diz, a justificação tem a ver com a sua situação, a santificação com o seu estado. Sua situação é sempre a mesma em Cristo, perfeito. Seu estado sobe e desce, vai e volta, uma confusão. A situação, a justificação está baseada no que Cristo fez por mim. A outra, a santificação, está baseada no que Cristo faz em mim. A primeira, a justificação é perfeita, completa, é 100%. A segunda, a santificação, não é completa e 100%, porque Deus a está fazendo em mim. A mensagem cristã é Cristo por mim, o que Cristo já fez. A vida cristã é Cristo em mim, o que acontece após a conversão. Agora, tudo isso, de situação e estado, está bastante complicado e vocês sabem no que isso se resume. A justificação é sua, até mesmo quando sua vida está uma confusão. Indo e voltando, subindo e descendo, a santificação não está funcionando tão bem. Mas você foi justificado, você foi salvo, você está justo com Cristo, contando que esteja justificado. Novamente, para o Dr. Ford, o Evangelho é apenas justificação, e justificação declarada. Sem ser experimentada, sem um novo nascimento, estando sempre sobre nós por estarmos sempre pecando. E claro, Romanos 7 é a referência, a qual vocês conhecem. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Ele diz, no Evangelho não há condenação mesmo quando falhamos em atingir os padrões de Deus. Romanos 8 não trata de uma pessoa diferente daquela encontrada em Romanos 7. Está errado quando as pessoas dizem, precisamos sair de Romanos 7 e entrar em Romanos 8. Em outras palavras, Romanos 7, o bem que eu quero fazer, é a experiência normal do cristão. É a única experiência que podemos ter. Não estamos condenados, mesmo que estejamos vendidos sob pecado. É isso que Romanos 7 diz, eu sou carnal, vendido sob pecado. Mas enquanto estivermos justificados, não estamos condenados. Resumindo, estes são os seus pontos principais. A justificação é apenas uma declaração legal no céu, onde a justiça de Cristo é contada em favor de você. Registrada ao seu favor. A justificação é Deus nos declarando justos, não nos tornando justos. A justificação está sempre sobre nós, como o sol, como um guarda-chuva, mesmo quando estamos pecando. Pecando conscientemente. Nossa salvação é garantida quando estamos pecando, contando que ainda acreditemos em Jesus. O novo nascimento é o resultado da justificação, e o trabalho transformador do Espírito Santo é excluído da salvação da justificação. A visão de que a justificação é o novo nascimento e uma transformação interior é uma teologia católica, em sua perspectiva. A santificação não é apenas pela fé, somente a justificação é apenas pela fé. A santificação é o resultado da justificação, e é pela fé mais o esforço humano. Logo, não faz parte da obra da salvação, da justificação. Tudo isso é um resumo da sua teologia. A lei de Deus não pode ser obedecida perfeitamente, nem mesmo por aqueles que são convertidos, pois tudo que o crente faz está manchado com pecado. O crente está pecando todo o tempo. A justificação é um guarda-chuva de legalidade sobre o pecador, garantindo sua salvação a despeito dos pecados em sua vida. Não estamos condenados mesmo quando falhamos em atingir o padrão divino. E ele usa o exemplo de Davi.
que não perdeu a salvação quando falhou de maneira tão trágica. E lembre-se que os pecados de Davi foram adultério e assassinato. Ele não perdeu a salvação, por isso é a parte da santificação e não da justificação. Esse é um breve resumo dos ensinos de Ford sobre justificação. Essa foi uma mensagem principal enquanto esteve no Pacific Union College. Era sobre isso que ele falava na maioria das vezes. Ele era interessado sobre este assunto em particular, mais do que sobre qualquer outro. E aquelas foram as coisas que ele enfatizava. Agora, o que isso significa em termos de preparação para o tempo do fim? Compartilharei com vocês o ponto de vista dele. Vocês todos estão familiarizados, caso tenham ouvido sobre a história adventista nos últimos anos, que o Dr. Ford acreditava que não houve qualquer mudança no ministério de Jesus Cristo no Santuário Celestial no ano de 1844, que não houve saída do lugar santo para o Santíssimo em uma obra de purificação através do juízo. Por que ele disse isso? Basicamente, é sua premissa sobre o Evangelho, que o força a rejeitar a mensagem do juízo pré-advento começando em 1844. Eis o que ele diz: estamos todos em Adão e Eva quando eles pecaram. Pelo pecado de um, a condenação veio sobre todos nós. Nascemos mortos, o pecado permanece, há pecado residual em nossas vidas. Se pecar é tão recorrente quanto respirar, jamais poderemos viver sem pecar ou mesmo esperar permanecer sem pecado no juízo. A única coisa que Deus precisa saber é se você aceitou a Cristo e foi justificado. Não sobre como está a sua vida e nem como está a sua experiência, mas se você aceitou a Cristo. Logo, o juízo pré-advento não possui relevância. A sua rejeição do juízo foi baseada em sua premissa sobre o Evangelho e sobre como o Evangelho realmente deveria ser ensinado. E vocês sabiam que esse legado também chegou ao nosso tempo? Novamente na revista Ministry. Note os resultados do pecado de Adão na medida em que isso nos diz respeito. Fomos feitos pecadores, somos pecadores por causa disso. Pecadores, agora ouçam com atenção. A salvação pela graça e os méritos da expiação de Cristo ainda valem para os santos após o fechamento da porta da graça. A graça salvadora está disponível a qualquer hora na vida do cristão, até o dia da volta do Senhor. Os pecadores são as únicas pessoas a quem a graça salvadora é concedida. Não há evidência em qualquer lugar da Bíblia ou do Espírito de profecia que indique a mínima mudança na salvação pela graça ministrada diariamente em favor dos santos. Precisamos compreender a doutrina da salvação pela graça depois do fechamento da porta da graça. Se ele está debaixo da graça, então é porque ele ainda não está sem pecado. O que acabamos de ouvir? Iremos precisar da graça perdoadora de Deus até o momento da segunda vinda de Jesus. Depois do fechamento da porta da graça, a graça perdoadora ainda está disponível. Cristo continua a nos perdoar dos nossos pecados até o momento da segunda vinda. É isso que está sendo dito aqui. Neste momento, temos 4 problemas, não é mesmo? Primeiro, nascemos pecadores. O entendimento cristão tradicional sobre o pecado. Segundo, Jesus Cristo não pôde ter nossa natureza. Novamente, o entendimento cristão tradicional. Terceiro, a justificação é apenas declarada. Entendimento cristão tradicional. E o quarto, nós iremos pecar até a volta de Jesus. Todos esses 4 pontos são agora doutrinas cristãs ortodoxas. E o Dr. Ford as estava ensinando. E elas têm entrado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia pelas várias maneiras que mencionei até aqui. Focarei em uma área que tem sido bastante complicada nos últimos 20 anos. No início dos anos 80, houveram debates intensos em nossas revistas a respeito destes assuntos. Norman Galley escreveu sobre os pontos de vista pré-queda e pós-queda de Jesus como nosso Salvador. Ele nasceu com a natureza de Adão ou com a nossa? Diz ele, ambos pontos de vista são encontrados dentro das Escrituras e nos escritos de Ellen White. Ele foi como o primeiro Adão ou como os remidos serão quando transformados no segundo advento.
Ele tomou essa natureza fraca e deteriorada afetada pelo pecado, mas sem tomar as propensões ou manchas de pecado, predispondo-o a inclinar-se para o pecado. Ele teve uma natureza pré-queda e uma pós-queda combinadas de uma forma única. Agora chegamos em uma nova reviravolta. O Questões sobre Doutrina disse que Cristo não teve nada da natureza humana caída. Agora estamos ouvindo que ele teve tanto a natureza pré-queda como a pós-queda. O que está acontecendo aqui? Nesse momento precisamos nos aprofundar no nosso entendimento do que está acontecendo. Norman Gulley, novamente, sua natureza foi caída em ser desprovida como a nossa, mas não caída em ser depravada como a nossa. Pegaram os termos? Eles requerem todo um arsenal teológico para serem analisados e entendidos. E saber o porquê de serem importantes. Então temos que dar uma olhada nisso. Como mencionado agora há pouco, o Questões sobre Doutrina tem tido um momento turbulento ao passar pelo aparato lógico da maioria dos seguidores do Adventismo do Sétimo Dia nos tempos recentes. Durante as 2 últimas décadas, tem havido um refinamento na sua posição a respeito da natureza de Cristo. Desde então, tem sido reconhecido mesmo por aqueles que apoiam Questões sobre Doutrina, de que esse livro deturpou bastante as declarações de Ellen White. E então chegamos em um outro indivíduo, dificilmente conhecido por algum adventista. Seu nome é Henry Melville. Ele foi um clérigo anglicano bastante conhecido no século XIX. E isso torna-se bastante interessante quando olhamos para trás. E vemos como ele tem influenciado o que temos ensinado. Na revista Ministry, de dezembro de 1989, Tim Poirier estudou o sermão de Melville, a humilhação do homem em Jesus Cristo, feito no século XIX. Poirier comentou: Ellen White extraiu extensivamente desse sermão para o seu artigo intitulado O Exemplo do Cristo Homem. Em outras palavras, ela pegou materiais do sermão de Henry Melville e incorporou em uma de suas apresentações. Lembrando que escritores inspirados podem fazer isso, pois Deus está direcionando parte desse processo. Neste sermão, Melville digressiona. Mas o que é uma digressão? Não é parte do seu argumento principal, nem do seu tema, mas é um pequeno comentário adicional. Neste sermão, Melville digressiona para considerar o assunto da natureza humana de Cristo. Agora ele vai olhar para Cristo e como ele era como um ser humano. E aqui está o que ele disse em sua famosa digressão. Houveram consequências da queda. Dividimos essas consequências em debilidades inocentes e propensões pecaminosas. Cristo tomou a humanidade com as debilidades inocentes e obteve a humanidade através de sua mãe. Como ela, ele poderia sentir fome e sede, chorar e lamentar, contorcer-se e morrer. Mas enquanto ele tomou a humanidade com as debilidades inocentes, ele não a tomou com as propensões pecaminosas. Aqui a divindade interviu. O Espírito Santo ofuscou a Virgem e, permitindo a fraqueza ser transmitida por ela, proibiu a iniquidade. E assim fez com que fosse gerada a humanidade afligida e sofredora, embora incontaminada e imaculada. Uma humanidade com lágrimas, mas não com máculas. Aberta à angústia, mas não susceptível a ofender. Então, resposta de Melville à pergunta: como Cristo foi gerado? Intervenção divina. O Espírito Santo evitou que alguns atributos da hereditariedade fossem transmitidos de Maria para Jesus, enquanto permitiu que outros, as debilidades inocentes, fossem transmitidas pela hereditariedade. É um interessante comentário de que o catolicismo também ensina sobre a intervenção divina. Eles ensinam um pouco diferente, dizendo que Maria foi concebida sem mácula. Então nada havia que pudesse ser passado a Jesus pela hereditariedade. Em ambos os casos, o problema é o mesmo. Se nascemos pecadores, então Cristo não pode ter a nossa natureza, tanto na visão católica como na visão protestante. Novamente, isto é dito por Melville.
Então mantemos e damos a vocês o que acreditamos ser a doutrina ortodoxa, que a humanidade de Cristo não era a humanidade adâmica, isto é, a humanidade de Adão antes da queda, nem a humanidade caída, isto é, em todos os aspectos da humanidade de Adão após a queda. Não era adâmica porque tinha as debilidades inocentes da natureza caída. Nascido de mulher, Cristo herdou de sua mãe tudo o que herdamos, exceto a pecaminosidade. E isto ele não herdou por causa da divindade, na pessoa do Espírito Santo, interposta entre o bebê e a contaminação da mãe. Aqui temos o famoso sermão de Henry Melville. Ellen White usa parte desse sermão e acreditem se quiser. Esse entendimento da natureza de Cristo tornou-se atualmente dominante dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. George Knight, escrevendo em sua edição comentada do Questões sobre Doutrina, diz: Melville sustentava que o Cristo encarnado não era apenas como Adão antes da queda, nem apenas como a humanidade caída desde a entrada do pecado. Essa parece ser a posição mantida por Ellen White. O modelo de Melville é o único que pode explicar as declarações de Ellen White sobre a natureza humana de Cristo. Fim da discussão, aparentemente. Então, a visão anglicana ortodoxa de Melville da encarnação de Jesus Cristo tornou-se o padrão, o atual método de ensino na IASD sobre a natureza humana de Cristo. Há alguns problemas. Sim, Ellen White usou o sermão de Melville, adaptando partes dele em sua palestra sobre Jesus Cristo. Mas é muito significante que Ellen White sequer usou uma única citação dessa famosa digressão. Até Poirier admite isso. Não identificamos que Ellen White tomou emprestado diretamente algum material dessa digressão. Desde que houve um grande empréstimo desse sermão, esta falha em achar uma única referência de que Ellen White tomou emprestada essa digressão indica para mim que a conclusão de Melville nesta digressão foi rejeitada por Ellen White. Não foi aceita por Ellen White, porque Ellen White não citou algo dessa digressão. Se essa foi sua visão, seu entendimento da natureza de Cristo, assumiu na encarnação, ela ignorou, o que para mim significa que ela rejeitou, e temos de lidar com algumas dessas questões. Em todos esses ensinamentos sobre a encarnação, há um elemento crucial, um ponto principal, que esclarece que Jesus não recebeu nossas tendências decaídas e pressões da nossa natureza. O termo é intervenção divina, o qual possui uma outra expressão que foi usada no Questões sobre Doutrina, isento. Intervenção divina. Pois vocês veem que toda criança nascida de Adão e Eva, e isso inclui cada um aqui, recebe uma natureza pecaminosa, completa, sem faltar nada. Nós recebemos os maus impulsos, as más atrações, assim como as debilidades inocentes. Para nós, os filhos, a hereditariedade é um pacote completo. Não há exceção em toda a história humana, a menos que estejamos falando de alguma intervenção divina em Jesus Cristo. E mais uma vez, vocês veem que a doutrina católica da Imaculada Conceição não é na verdade sobre Maria, embora veio a ser sobre ela. Na verdade, é sobre proteger a Cristo dos pecados de Adão. Esse é o porquê da Igreja Católica ter formulado a doutrina da Imaculada Conceição. E na formulação do que Melville chama de doutrina ortodoxa, ele novamente chama o nascimento de Cristo de intervenção divina, o que o mantém livre da natureza caída do homem. A Igreja Católica usa o termo mancha do pecado original, da qual Cristo foi protegido. Melville usa os termos iniquidade e poluição, das quais Cristo foi protegido. Mais uma vez, é a mesma doutrina. É a mesma doutrina que Agostinho desenvolveu. Modificada, ajustada, desenvolvida. E que agora se tornou muito popular mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Não vou passar mais muito tempo nesse assunto. Penso ser importante entender que as novas interpretações que vieram, pecado original, natureza não pecaminosa de Cristo, justificação declarada, cometer pecados até a segunda vinda de Cristo, não possuem uma verdadeira fase de expiação com Jesus no lugar santíssimo, nos preparando para o selo de Deus. Tudo o que elas possuem é Jesus no lugar santo, ministrando os benefícios da expiação completa no Calvário. Esta nova interpretação do Evangelho possui um conceito reduzido do grande conflito, que não está preocupado em descobrir ou de se importar em explicar alguma razão sobre a demora da volta de Cristo. Bem, apenas ainda não chegamos tão perto da contagem regressiva e não sabemos o motivo. É basicamente o que estamos falando aqui. Apesar do fato da inspiração nos dizer exatamente o porquê ainda estamos esperando o retorno de Cristo, ele está esperando uma demonstração final do poder do Evangelho no povo de Deus, para transformá-los completamente ao ponto de poderem permanecer diante de Deus sem culpa. Ouçam algumas declarações de Ellen White. Primeiros Escritos, página 71. Estamos buscando por sua plenitude, sempre almejando pelo alvo colocado diante de nós, a perfeição de seu caráter. Quando o povo de Deus atingir esse alvo, eles serão selados em suas testas. Cheios do Espírito, eles estarão completos em Cristo, e o anjo relator declarará: está consumado. Notem a progressão. Cheio com sua plenitude, perfeição de caráter. Quando o povo de Deus atingir esse alvo, estarão selados em suas testas. Cheios do Espírito, completos em Cristo. Está consumado. Uma etapa levando a outra. Mensagem Escolhida, volume 3, página 360. Quem não tem fé suficiente em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Acreditamos na palavra de Deus? É o que ela está perguntando. Se não crermos nas promessas impossíveis, aparentemente impossíveis, nós temos a fé suficiente que nos dará entrada no reino de Deus? Review and Herald, 14 de março de 1912. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento podia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Não havia pecado nele que Satanás pudesse usar em seu proveito. Esta é a condição em que deve se encontrar os que subsistirão no tempo de angústia. Poderia ser mais claro que isso? Nós sabemos qual foi a experiência de Cristo durante 33 anos. Nem mesmo por um pensamento podia nosso Salvador ser levado a ceder. E com certeza isso significa um pensamento escolhido, nutrido. Nem mesmo por um pensamento. Todos nós cremos, e com razão Deus vence. Que Cristo basicamente vence no final por causa de duas coisas, e não apenas uma. A primeira por causa do que Ele fez enquanto esteve na terra. A segunda e por causa do que Ele faz através de seu povo na última geração nesta terra. Por causa dessas duas coisas ele vence. Jesus está sempre no centro. Ele é o autor e o consumador. Ele é o foco da última geração e de todo o universo ao ser ele vindicado por seus fiéis seguidores. Nomeie quem vocês quiserem: Enoque, Jó, Moisés, Elias, João Batista e até Jesus. Todos eles estavam mais preocupados em vindicar o caráter de Deus do que em salvar a própria vida. Isso não era preocupação deles. Eles estavam dispostos a desistir da própria salvação, a fim de salvar a outros e provar que Deus é justo no grande conflito. Esta deve ser a experiência da última geração. Eles estão mais interessados em vindicar o nome de Deus e seu caráter do que terem seus nomes escritos no livro da vida. O Apocalipse apresenta um povo que dá glória a Deus em seu testemunho, suas obras, sua vida, seu caráter. E Deus é vindicado por seu povo fiel no tempo do fim. O Grande Conflito, página 425. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação, ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Quando isso ocorrer, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. Mais uma vez, os termos são claríssimos. Quando isso ocorrer, então Cristo virá.
E o que deve ocorrer? Uma obra especial de purificação de afastamento do pecado. Quando ela é realizada? Enquanto Cristo está fazendo a intercessão no santuário celestial. Enquanto a expiação está ocorrendo. O Desejado de Todas as Nações, página 671. Esta é muito importante. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter de seu povo. O que está em risco aqui não é minha salvação. O que está em risco aqui é a credibilidade de Deus. Ele pode tirar isso de todas as evidências históricas e de tudo que Satanás está contestando? É grande demais para Deus concretizar um povo que nem este? Que pode permanecer sem pecado depois do fechamento da porta da graça? Sem mediador nas cortes celestiais? A honra de Deus, a honra de Cristo acha-se envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Poderia isso ser escrito de forma mais clara? Se ele pode fazer isso, ele vence o grande conflito. Se ele não pode fazer isso, Satanás vence o grande conflito. É por isso que há o fechamento da porta da graça. Quem está dizendo a verdade? Deus ou Satanás? É nisso onde tudo se resume, e é onde nós estamos. Vejam, Satanás pode reclamar que Jesus, sendo tanto Deus como homem, possui algum tipo de vantagem sobre nós, pois ele foi ambos. Satanás poderia dizer, Cristo é o único que guardou a lei de Deus. O que ele poderia esperar? Ele era tanto Deus como homem? Esse é um argumento muito lógico. E a única resposta é Deus produzir uma geração inteira de seres humanos que são 100% humanos e que também podem guardar a lei de Deus por causa de Cristo vivendo neles. Essa é a resposta de Deus à acusação de Satanás. Nosso Deus não está de acordo em deixar no grande conflito qualquer pergunta sem resposta. Ele vai enfrentar todas as objeções possíveis que Satanás pode levantar. E ele não vai e nem pode pôr fim no grande conflito até que todas as perguntas estejam respondidas de forma satisfatória. Por toda a eternidade não haverá espaço para dúvidas sobre o que Deus pode fazer e o que o Evangelho pode alcançar, e nem sobre o seu poder em dar aos seres humanos pecadores a habilidade de estar em total harmonia com Ele. E a propósito, a palavra expiação realmente significa reconciliação. Reconciliado com Deus em todas as coisas. O que agora nos leva à última geração. Satanás tem organizado todos os poderes enganadores do mal para lançar sobre o povo de Deus da última geração. Ele está fazendo o máximo em sua tentativa de fazer o povo de Deus errar, fracassar, decepcionar. Por outro lado, Deus desencadeou o poder das verdades vitais recuperadas. E tenho esperança e oro para que isso esteja acontecendo nesse fim de semana. A reativação do dom de profecia como uma luz guia especial. Para o seu povo remanescente, a promessa da ajuda divina. Tudo para capacitar seu povo no último momento decisivo a saírem mais do que vencedores. O povo de Deus trará glória a Deus ao demonstrar seu poder redentor em suas vidas. Quando Satanás lançou em Jó tudo o que podia, Deus provou estar certo. Quando Satanás lança sobre a última geração tudo o que ele pode planejar, novamente é provado que Deus é justo diante dos homens e dos anjos. Satanás terá permissão para dar o seu melhor tiro em 6.000 anos de engano e falhará miseravelmente. Como Jó, a última geração vindica as alegações de Deus e seu caráter. Deus provará que Ele pode capacitar toda uma geração de santos fiéis e provará que Ele pode guardá-los de cair e apresentá-los sem falhas diante da presença de sua glória com alegria suprema. É isso que Deus está querendo fazer com esta última geração. Eu vou unir isto com um ou dois pensamentos finais. Ao aceitar a doutrina evangélica de que a expiação foi concluída na cruz e que Jesus nasceu com a natureza não pecaminosa de Adão antes da queda, ou uma natureza caída pela metade de qualquer maneira,
A maioria dos pregadores em nossas igrejas não dizem que Jesus é nosso exemplo em vencer todas as tentações e pecados. Portanto, a mensagem do santuário não é mais relevante. E a mensagem de advertência das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 não é mais relevante para o plano de Deus para a salvação. Podemos ser salvos em nossos pecados, a formação do caráter não é mais necessária. E os mandamentos de Deus não podem mais ser obedecidos, mesmo com o poder do Espírito Santo. O espírito de profecia é uma antiguidade irrelevante do século XIX. E o 7º dia, o sábado, não é guardado de acordo com Isaías 58:13. Tudo isso são consequências de crer no entendimento que os evangélicos têm do Evangelho. William Johnson, antigo editor da Adventist Review, compartilhou uma história poderosa em um de seus editoriais. Dr. Brand, pioneiro na cirurgia reparadora para leprosos, conta sobre uma epidemia de sarampo que atingiu Vellore, no sul da Índia, onde a família Brand vivia. Os Brands tinham uma filha criança, Stelle, que devido à sua idade ela estava exposta em alto risco. O pediatra explicou que o soro de convalescença, soro de uma pessoa que contraíra e superara o sarampo, poderia proteger a garota. Circulou em Vellore que os Brands precisavam do soro de um vencedor. Era inútil achar alguém que vencera a catapora ou que recuperara-se de uma perna quebrada. Tais pessoas, embora saudáveis, não poderiam nos dar a ajuda específica que precisávamos contra o sarampo. Precisávamos de alguém que contraíra o sarampo e vencera essa doença, escreve Brand em seu livro. Os Brands localizaram tal pessoa, tiraram um pouco de seu sangue e injetaram o soro de convalescença em sua filha. Armada com os anticorpos emprestados, sua filha combateu a doença invasora. O soro injetado deu ao corpo dela o tempo para produzir os próprios anticorpos. Stella venceu o sarampo não pela força de seu próprio corpo, mas pelo resultado de uma batalha que ocorrera dentro de outra pessoa. Que ilustração! Eu nunca havia visto uma ilustração melhor sobre que Jesus teve de enfrentar em nossa natureza caída, para nos fornecer os anticorpos que precisamos para combater a doença do pecado. O assunto da natureza humana de Cristo não vai acabar tão cedo, pois todo o plano da salvação está em participação aqui. Hebreus 2, 14 e 15 nos diz: para que através da morte Jesus destruísse aquele que tinha o poder da morte, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E o verso 17 nos diz que a única forma pela qual Cristo poderia fazer isso era que fosse feito semelhante aos irmãos. Não em algumas coisas, mas em todas as coisas. A inspiração também nos diz: a grande obra da redenção poderia ser realizada apenas pelo Redentor assumindo o lugar do Adão caído. Isso está na Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Ela não poderia ser realizada se Cristo assumisse a natureza não caída de Adão, ou se ele assumisse uma que ninguém possui, parcialmente como Adão e parcialmente como nós. Não existe ninguém assim. Para ser nosso substituto sem pecado, ele teve de superar as deficiências da nossa natureza caída. O que se tornou uma força irresistível ao homem, Cristo deve tornar um poder vencido. Ainda que essa declaração do comentário bíblico da IASD não seja inspirada, ela mostra um profundo entendimento do auto salvífico de Cristo. Cristo enfrentou, venceu e condenou o pecado na esfera em que este anteriormente exercera seu domínio e controle. A carne, o palco dos antigos triunfos do pecado, agora tornou-se o palco de sua derrota e expulsão. A nossa natureza é o problema. E Cristo veio para destruir a esfera em que Satanás teve domínio, a nossa natureza caída. Assim, a questão da encarnação foi muito simples. Poderia Deus realmente vencer o pecado na fortaleza mais poderosa de Satanás, o coração humano? Se as fraquezas e os desejos humanos pudessem ser submetidos à lei de Deus, então Satanás perderia sua maior batalha e o grande conflito seria realmente decidido. Mas se Deus dispensaria seu filho de algumas tendências humanas, poderia o grande conflito estar mais perto do fim do que quando Adão foi expulso do Jardim do Éden? Quando Cristo triunfou na cruz, uma alta voz foi ouvida no céu. Agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derrubado.
Realmente queremos roubar a Jesus de sua grande vitória? Sobre o disfarce de torná-lo nosso substituto com natureza não pecaminosa? Continuaremos a negá-lo a completa salvação que ele efetuou, não apenas sobre os atos de pecado, mas sobre a natureza humana caída, fraca e pecaminosa? Permitamos que Cristo seja verdadeiramente nosso substituto sem pecado, assim como nosso santo exemplo. Somente o Cristo verdadeiro, proporcionando uma verdadeira expiação, pode levar sua igreja à vitória final. Esse é o motivo pelo qual acredito que o assunto da natureza humana de Cristo é realmente importante.